Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos começar agora a nossa aula dessa semana. Vamos agora juntar as coisas. Nós aprendemos cinemática e nós aprendemos vetores. Agora nós estamos aptos a combinar essas duas coisas em cinemática vetorial, tá? E aí nessa primeira parte, então na aula 12, nós vamos ver uma primeira o que muda com relação à velocidade. E na parte 2 vamos ver então o que muda com relação à aceleração, tá certo? Bom, a cinemática vetorial, né, igual a tirinha está mostrando aqui, bem engraçada aqui da turma da Mônica, né? Então agora nós vamos usar os conceitos de cinemática, de velocidade média, velocidade instantânea, variação do espaço, deslocamento, agora com um toque de vetores. Então lembre-se que vetores vão precisar do modo, de direção e do sentido, tá bom? E aí nós vamos ver que aparecem algumas coisas meio diferentes do que a gente tinha visto, o que é mais real aqui quando a gente traz esse tipo de movimento para o cotidiano, tá? Bom, primeiro vamos falar então do deslocamento, né? Então, por onde nós vamos usar a cinemática vetorial? Agora nós não vamos usar ela em uma dimensão, né? Até agora a gente viu movimentos retilíneos, né, que é em uma dimensão, mas o mundo real é em 2D e 3 dimensões. Então nós vamos aplicar esses mesmos movimentos, esses mesmos princípios para 2 e 3 dimensões. E aí nós vamos ver que o movimento de uma dimensão retilínea é um caso especial da cinemática vetorial, tá certo? Bom, então agora nós vamos adicionar agora um vetor deslocamento D, que ele significa um vetor indicando o ponto final e inicial do movimento, né? Então veja, aqui nessa figura, né? Se eu tenho uma trajetória aqui de O para S, lá na cinemática escalar, nós vimos que o ΔS, né, se eu pegar dois pontos e pegar a trajetória entre eles, né? Então eu tenho o ΔS, que era aquele minha diferença, minha variação de espaço. O meu vetor de deslocamento, então, lembre-se, o vetor ele liga dois pontos, né? É um segmento de reta orientado, então eu vou traçar aqui uma reta entre esses dois pontos P1 e P2 e esse vai ser meu vetor de deslocamento. Note aqui a diferença do ΔS que a gente viu antes com o vetor D, tá? Então, o ΔS ele vai ser então a variação de espaço escalar. E aí notem que isso daqui é um comprimento, opa, isso daqui é um comprimento, então o módulo, a magnitude do vetor D, ele vai ser um comprimento em metros ou quilômetros, dependendo da situação, tá? E aí notem outra coisa, lá na trajetória retilínea, nós tínhamos que o ΔS era o mesmo tamanho do D, do vetor D, tá? Então lembre-se disso, que isso daqui a gente vai usar nos próximos tópicos. Então, numa trajetória retilínea, o vetor D, o módulo do vetor D e o ΔS são iguais, só que numa trajetória curvilínea, né? Sempre o vetor D vai ser menor que o ΔS, sempre, tá bom? E aí, vamos agora ver como é que fica a velocidade vetorial média. Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou pegar esse vetor deslocamento e dividir pelo tempo. Lembra lá que na velocidade escalar média, que eu fazia, né? Eu pegava o tanto o ΔS dividia pelo tempo que ele levou para fazer essa variação de espaço. Aqui eu vou fazer o mesmo com o D, tá? Então, a magnitude do vetor velocidade escalar média vai ser o vetor deslocamento, a magnitude dele dividido pelo tempo que ele levou. Só que, como ele é um vetor, né, a direção e o sentido desse vetor VM vai ser o mesmo de D. Então, ele tem o mesmo sentido aqui de Dzinho, tá? E aí, notem novamente as diferenças aqui. Opa! Numa trajetória retilínea, o vetor velocidade escalar média, o vetor velocidade vetorial, né? Ele é igual, a magnitude dele, ao vetor, a velocidade escalar média. Igual no caso que a gente viu lá na cinemática escalar. Quando o movimento é curvilíneo, ele sempre vai ser menor. O vetor velocidade vetorial vai ser menor porque o Dzinho lá, aquele módulo de D, é menor que o ΔS, tá bom? E aqui, ó, só para comparar, veja como vamos comparar aqui com a velocidade escalar média. Eu tenho um semicírculo que está mostrado aí embaixo, né? E aí a partícula, ela fez, ela
ela fez essa trajetória de semicírculo. Se eu for calcular a velocidade média escalar, eu vou pegar a metade do comprimento de um círculo, né, que é πr. Então, o comprimento total do círculo é 2πr. Metade disso é πr, dividir pelo ΔT. Se eu for pegar a velocidade, o módulo da velocidade vetorial, o vetor de deslocamento, né, então ele vai percorrer um diâmetro, né, para ligar o ponto inicial e final, igual está mostrando na linha roxa. E aí, então, o vetor, a magnitude do vetor D, ele é o diâmetro, né, 2 vezes R. Então, notem aqui esses dois valores distintos, né? Então, o VM vetorial vai ser 2R dividido por ΔT e a parte escalar vai ser πr dividido por ΔT. Como o valor de π vale aproximadamente 3,14, então é lógico que a velocidade escalar média vai ser maior do que a velocidade vetorial média, tá certo? E como é que fica a velocidade instantânea? Lá na parte escalar, né? Então a gente viu que a velocidade instantânea é quando eu reduzo aquele intervalo de tempo bem próximo a zero, tá? Então a gente viu que é mais ou menos o que o radar faz, né? Ele detecta a sua velocidade instantânea naquele instante. Agora aqui a gente pode fazer a mesma coisa, é pegar a velocidade média vetorial e reduzir o tempo quando esse tempo for muito pequeno. E aí o que muda aqui, né? Então, a direção e sentido aqui do vetor velocidade vetorial instantânea, ele vai ser sempre tangente à trajetória, porque lembra que ele liga dois pontos? Se os dois pontos estão cada vez mais próximos, então ele vai ser um vetor sempre tangente à trajetória, tá bom? Lembre-se disso que a gente vai usar bastante isso daqui, principalmente em movimento circular. Então, o vetor velocidade instantânea, ele é tangente à trajetória. E vocês vão ver, então, que ele vai ter o mesmo aí, direção e sentido ali, tangencial. E aí a magnitude, ele vai ser o módulo do vetor D dividido pelo tempo quando ele for muito pequeno, tá bom? E aqui da mesma forma, né? Então, num movimento retilíneo eles vão ser igual ao escalar, e no movimento curvilíneo ele sempre vai ser menor que o escalar, tá? De modo semelhante aí, tá? Bom, agora aqui eu separei um exercício para a gente ficar mais claro sobre isso, né? Então eu tenho um carro, ele percorre a quarta parte de uma pista circular, ó. Então essa é a pista circular, ela tem raio de 100 metros, né? Então lembre, esse R aqui é 100 metros, esse raio aqui também é 100 metros. Ele faz isso em 10 segundos, eu quero saber então a variação do espaço. A variação do espaço, então é aquela mesma ideia. O círculo completo ele é 2πr, e aí ele completou a quarta parte, então o ΔS ele é 2πr dividido por 4. Fazendo as contas, então, o valor do R é 100 metros, eu chego no valor de 50π metros. O vetor de deslocamento, então, eu vou pegar essa distância que ele percorreu. Só que para calcular essa distância, eu fecho esse triângulo retângulo, né? Então eu tenho um raio aqui, o R, aqui outro R. Então a soma dos quadrados catetos é igual a esse comprimento que é a hipotenusa. Fazendo as contas, eu chego a raiz de 2R, tá? Então verifiquem lá, revisem o teorema de Pitágoras, vocês vão saber então como foi chego nessa resposta. Então o valor é 100 raiz de 2 metros, tá? Veja que aqui propositalmente eu deixei em termos de π raiz de 2, tá? E aí a velocidade escalar média, a velocidade escalar, eu pego ΔS divido pelo tempo, que é 10 segundos, eu chego em 5π, que é aproximadamente aí 15,7 metros por segundo, considerando π 3,14. Agora, se eu quiser saber a velocidade vetorial, eu tenho que pegar o módulo de D e dividir por 10, né, que é o tempo. Eu vou chegar aí num valor aproximadamente de 14,1 metros por segundo. Notem aqui, então, que a velocidade escalar média ela é maior que a velocidade vetorial média, tá bom? Igual a gente tinha comentado, certo? Pessoal, então é isso. Espero que tenham entendido. Na próxima aula vamos ver as implicações na aceleração. Obrigado e até a próxima.